Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para continuar nessa levada de aprender a programar. Então, hoje, a gente dá continuidade ao nosso tema vetor. A gente tem que aprender bem mesmo como é o funcionamento de um vetor, a utilizá-lo. Hoje, a gente vai dar importância no uso do vetor, principalmente com as estruturas de iteração. Hoje a gente tem que entender todas as estruturas que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu o for, while, do while. A gente já sabe como fazer cada um desses laços, cada um desses momentos de repetição, essas iterações. Mas e isso? Como utilizar essas iterações diretamente com os nossos vetores? Qual seria a utilidade disso? Como utilizar da melhor forma possível os vetores junto com essas estruturas? Isso é de extrema importância, porque se a gente entender um pouco, eu até ontem terminei a aula de ontem falando isso para vocês, que vetores é algo tão comum, mas tão comum, que a gente chega a nem pensar neles, na existência deles, depois que nos tornamos profissionais, desenvolvedores. Porque vetores a gente encontra em tudo. Tudo que você encontrar de sistemas, tudo que você achar de aplicativos, vai ter vetor ali no meio. O uso do vetor ele é tão comum, que dentro de banco de dados, um banco de dados, pode-se dizer que ele é formado com a estrutura somente de vetores de várias dimensões. Então isso é comum de se usar, a gente tem que entender o modo de utilizá-los, para não infringir nenhuma regra, para que a gente possa entender a lógica interna desses vetores, para que a gente possa entender como na programação um vetor pode funcionar, porque se vocês continuarem no mundo do desenvolvimento, decidirem que o desenvolvimento de softwares é realmente a área de vocês, vocês vão perceber que para trabalhar com base de dados na nuvem, o entendimento de vetor é de grande importância, pois vamos trabalhar com arquivos do tipo JSON. E os JSON, eles necessitam justamente de uma estrutura já montada em cima de vetores. Então, se não entender o vetor agora, qualquer linguagem que vier aí adiante, você vai ficar na dificuldade, você vai sentir extremas dificuldades. Então, entendeu isso aqui? A nossa função aqui é basificar, vocês entenderem essa base e com isso a gente dá prosseguimento. Então, hoje a gente vai continuar entendendo mais sobre os vetores, vou trazer muitas atividades, muitos exercícios. Alguns alunos conseguiram entrar em contato comigo, perguntaram até se eu poderia explicar um pouco mais justamente de como o vetor ele é acionado internamente dentro de uma estrutura de interação como um laço. Eles não estavam entendendo aquela passada, eu sempre falava, a passada do laço, a cada vez a nossa variável, ela recebe mais um valor e dá uma passada, e eles não estavam entendendo, não estão ainda entendendo. Hoje, eu trouxe um momento aqui que a gente vai explicar o passo a passo, eles vão entender. Quem tiver ainda com dúvida quanto a isso, é hoje que essa dúvida vai sumir. Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês que estão aí me acompanhando diretamente da sala de aula, ou então da sala do YouTube, estão aí no YouTube, façam uso do nosso chat. Pode mandar aí mensagem, se você tiver dúvida. Essa dúvida tem que aparecer na hora, porque depois que termina a minha aula, aí chega uma dúvida e outra, olha, professor, não entendi isso, não entendi aquilo, manda mensagem aqui na hora que eu vejo isso e a gente já tenta esclarecer isso no momento. Então, o chat é de extrema importância, gente. Utilize o chat. Você que está aí no YouTube, você que está na sala de aula, utilize isso, porque a gente precisa saber no momento. Vamos acabar com essa problemática ali na hora. E a gente seguir todos juntos aí nessa linha do conhecimento. Então vamos lá, vamos partir para o nosso tema de hoje, o nosso material, o nosso assunto. Para hoje nós teremos atribuição, isso falando de vetores, atribuição e acesso a valores com estrutura de iteração. Justamente, como eu disse, a comunhão entre o uso das estruturas de iteração, como laços, o while, do while, o for, isso conectado aos nossos vetores.
Objetivos de nossa aula: compreender como as estruturas de vetores interagem com as estruturas de interação, ou seja, a união perfeita entre esses dois mundos. Realizar testes que aplicam vetores e estruturas de interação, serão as nossas atividades. Eu estou trazendo muitas atividades, e falando das atividades, na aula de ontem, eu mostrei para vocês o Git, expliquei como é que funcionava o GitHub, entendemos isso, mas de início o interessante é saber justamente aquele endereço para encontrar o nosso repositório. E lá eu estou colocando sempre as atividades. Por exemplo, as atividades que vamos mostrar hoje aqui, todas as atividades, exercícios que aparecer aqui hoje, já estão lá dentro do nosso repositório com uma pasta mostrando dia 19/8, aula do dia 19/8. Então eu coloco ali. E eu quero fazer justamente para a aula da semana que vem, já deixar hoje, no final do dia, eu vou deixar, estou montando uma lista para vocês de atividades. E essa lista vai ser os exercícios da semana que vem. Então eu vou deixar essa lista, vocês vão passar esse final de semana, vão chegar até na próxima quinta-feira, na nossa próxima aula, vocês vão chegar já com essas atividades aí, vocês tentando responder. E aí, quando chegar a aula, muitas das atividades que eu chegar aqui e mostrar para vocês, agora vamos ver uma atividade de tal coisa, uma atividade que um vetor faz isso, vocês já vão ter respondido ou vão ter pelo menos tentado. Então eu vou deixar essa lista lá, sem as respostas inicialmente, só as listas, e aí depois, na próxima aula, na quinta-feira, chegamos aqui e respondemos essa lista. Tudo bem? Vamos continuar desse jeito aí. Nosso endereço aí, para quem ainda não viu, quem não entrou, quem não procurou o nosso endereço aí, tá aí o nosso endereço do GitHub, endereço completo. Basta você encontrar lá dentro do GitHub, se você for até o site do GitHub, você encontrar o meu usuário, vocês vão achar vários projetos. O nosso projeto é esse daí, o TI Lógica C. Colocar esse endereço completo já vai para essa página bem aí. Lá vocês vão encontrar a nossa pasta, que eu coloquei como exemplos de algoritmos em C, e internamente, dentro dessa pasta, a gente encontra várias outras pastas com cada aula. Nós já temos 3 pastas lá dentro, ou seja, as três últimas aulas, né, a aula de hoje, mas as 2 últimas, já tem ali os slides, já tem os slides, não, os exercícios respondidos, o código já está ali, eu estou sempre deixando, vou sempre deixar para vocês os códigos, para que vocês possam conferir se vocês conseguiram realmente. Se ficou na dúvida, vai lá e dá uma olhada, e aí você vê em que errou, verifica o código, o algoritmo feito pelo professor. Se você perceber que pode melhorar, e eu até acredito que vocês possam fazer isso, vai lá, tenta, dá uma melhorada nesse código, e refina esse nosso produto aí, melhorando esse código. Infelizmente, ainda nesse começo, ele não está aberto para vocês fazerem edição direto dentro dessa pasta. Tá? A gente ainda não está nesse nível aí, porque seria até difícil de eu controlar tudo isso. Somos muitos, temos muitas pessoas aqui dentro dessa nossa disciplina. Tem muito aluno, tem muita gente aqui. E eu deixar aberto aí poderia se tornar uma bagunça, cada um mexendo um pouco no código ali. Então é melhor vocês, por enquanto, pega esse código, pega o que está ali, deixa na sua máquina, deixa no seu computadorzinho, e vocês vão fazendo ali dão uma mexida nesse código, aprende mais com esse código aí na sua própria máquina. No futuro, quando estivermos bem habilidosos, isso lá num módulo mais adiante, em uma outra disciplina de programação, principalmente se for disciplina de programação para web, cada um de vocês vão ter ainda um acesso ao GitHub, vocês vão ter um próprio usuário, e aí a gente vai compartilhar arquivos, a gente vai ter um arquivo compartilhado a várias mãos. Professor, isso é impossível, não tem como um projeto, você abrir um projeto, um software, e aí ter nele 100, 200, 300 pessoas, não tem jeito. Como não tem jeito? Você acha que o Windows foi feito como? Você acha que um jogo como o GTA foi feito como? Utilizando projetos compartilhados desse modo, cada um na sua máquina, pincelando ali um pedaço desse grande código. Então tá aí, gente. Quem já tem uma certa habilidade ou quiser tentar, vai lá, faça teu usuário. Fazer usuário qualquer um de vocês faz, porque eu tenho certeza que vocês, no mínimo,
tem uma rede social. Vai lá, cria o seu usuário dentro do GitHub. Vocês podem ainda não ter projetos, podem ainda não ter que criar nada, mas vai lá, cria o teu usuário e aí a partir daí, futuramente, vocês vão ter os seus próprios projetos aí. Não tenham medo, isso aqui não é pago, tá? O GitHub ele é gratuito. É claro que o projeto tem ali um modo deles ganharem dinheiro também. Tem uma versão privada dentro do GitHub que se você quiser blindar o teu projeto e criar conexões blindadas, ele é possível de fazer isso. Mas isso aí seria algo como uma empresa utilizando o GitHub. Não é para nós, tá? Não, nem precisa se preocupar com isso. Tudo de graça e aí você utiliza aqui esse GitHub para colocar seus códigos. Mas inicialmente o que eu quero é que vocês sigam esse link aí, sigam essa parte aí para vocês encontrarem todas as atividades respondidas das nossas aulas. A cada aula passada eu vou colocar aí para vocês. Estou vendo ali que no nosso chat que a cidade de Coronel José Dias está pedindo para a gente fazer uma revisão. Se preocupe não, gente. Não saímos ainda do vetor. Ontem foi um dia de vetor, nós falamos bastante de vetor. Hoje vamos dar continuidade com novas atividades. E isso vai seguir até a próxima aula. A gente tem que fundamentar bem mesmo esse conceito de vetor, entender o que é o vetor. Então não se preocupem, eu perdi a aula de ontem, perdi algumas coisas importantes, perdeu algumas coisas e outras. Então por isso que você vai lá no site do canal Educação, pegue nosso material da última aula, dá uma olhada, dá uma revisada, entre nesse link aí do GitHub, lá vai ter as atividades que foram feitas ontem. Vocês vão encontrar na pasta, no caso a pasta aula 18/8, vocês vão encontrar ali as atividades que a gente respondeu ontem. Vão estar lá. E hoje já está lá a pastazinha. Quem entrar aí, quem puder entrar agora, vocês vão ver as nossas atividades que a gente vai passar hoje aqui. Já está tudo lá, no ponto para vocês olharem. Mas eu quero, não vá olhar antes, eu já sei a resposta. Assim não vale, né? Vá, tenta responder comigo, tenta criar. Pega essa pasta da aula de hoje, até depois de você chegou em casa, chegou na frente do seu computador, tenta responder uma coisa e outra, e aí você depois dá uma olhada, não consegui aquela atividade 2, eu não consegui responder. Vai lá, dá uma olhada de como foi a resposta, e aí sim, isso vai direcionar você para o caminho correto, o caminho certo. Tudo bem? Então não precisa se preocupar, não precisa ficar preocupado, eu perdi a aula de ontem, e agora, o que eu faço, professor? Ou não entendi bem a aula de ontem. A aula de hoje vai servir para isso, para a gente dar uma melhorada neste nosso conhecimento sobre o vetor. Continuamos ainda sobre vetor. Então vamos lá. Ontem, eu sempre trago isso, as últimas atividades, eu trago elas aqui de novo para a gente dar uma segunda avaliada em cima delas. Quem teve que sair mais cedo, quem perdeu o finalzinho da nossa aula, tá aí as atividades do finalzinho da nossa aula de ontem. As atividades foram essas aqui, ó. A primeira tinha esse extratos de código a seguir são equivalentes. Quando a gente encontra extrato de código, eu estou falando do resultado em tela. O que vai aparecer para o usuário? Então ele diz o seguinte, que eu tenho... Tá pequenininho aqui o código para vocês, gente. Mas eu acredito que dá para visualizar e eu vou fazer a leitura para vocês. Eu tenho esses dois pedaços de código e a pergunta é, os dois são equivalentes? Os dois são iguais, equivalentes, iguais? Os dois são iguais. Se forem iguais, marcar o verdadeiro. Se forem falso, marcar falso. O resultado ele está perguntando é extrato, não é a codificação, é o extrato que aparece em tela. O resultado em tela vai ser igual para esse pedaço de código aí. Para os dois, vamos ver, no primeiro ali, na primeira parte do nosso código ali, a gente tem que visualizar primeiro aquela nossa variável ali x. Tem um int x, ela recebendo 10, ela está recebendo o valor de 10. Nos dois códigos ela recebe esse valor de 10. Mas o primeiro, ele vem com uma estrutura de iteração do tipo while. E o segundo, do tipo do while. Já por esse motivo aí, vocês têm que lembrar qual a diferença real entre a estrutura de iteração, o laço while e o laço do while. O laço while, ele tem uma condição. Se essa condição resultar no valor 1 ou verdadeiro,
o comando que tiver logo à frente do while, ele deverá acontecer. Os comandos, a estrutura do while, você poderá entrar dentro dele e fazer todos os comandos. Já no caso, se deu falso, você passa direto. Você não entra naquela estrutura. Falso, passou direto. E o caso do while? Antes de fazer a condição aparecer, antes de perguntar alguma coisa, ter a condição lógica, é que vai aparecer logo de cara a estrutura, o corpo. Ou seja, eu entro nos comandos, faço eles uma vez e depois pergunto, é verdadeira ou falsa a condição? Se ela for verdadeira, eu repito aquela estrutura. Se ela for falsa, eu passo direto. Ou seja, o do while, ele é uma estrutura que eu entro pelo menos uma vez no comando. Agora, o while, para entrar nesse comando, eu pergunto antes. E só por esse conhecimento de while e do while, a gente já poderia dizer que as duas aí não vão ter o mesmo resultado. Mas vamos seguir aqui. Ele diz o seguinte, na primeira, ele recebe o x recebe 10, e quando entra na condição do while, ele diz menos menos x. Menos menos x é decremento, não é isso, gente? Então está acontecendo um decremento. Como está sendo o x está sendo decrementado, é um pré-decremento, menos menos x é diferente de x menos menos. Por quê? Menos menos ou mais mais antes da variável significa que esse efeito sobre o decremento ou o incremento tem que acontecer antes da ação, antes da comparação, antes de ir para o processador. Ou seja, se está dizendo que é para retirar um valor, eu vou retirar antes de fazer a condição. Isso quer dizer o quê? Que na primeira, esse while aí vai fazer a seguinte comparação. O x está com 10. Como é menos menos x, o x fica com 9. Ele vai ficar igual a 9. E por ele ficar igual a 9, ele fica igual a 9, então 9 é maior do que 9? Não, isso é falso. 9 não é maior do que 9. É falso. E por esse motivo, eu nem entro dentro desse while, eu nem imprimo, nem aparece aquele print ali para mostrar o valor. Ou seja, o primeiro código, o primeiro trecho, ele não mostra nada em tela. Ele passa direto. Já o segundo trecho, ele é um do. Por ser um do, ele vai apresentar aquele print antes. Percebam? Eu tenho do, tradução de do, faça. Não quero nem saber, faça. Como ele diz faça, ele vai imprimir. E ele vai imprimir antes mesmo de retirar, de fazer o decremento. Então ele vai apresentar em tela o valor 10. Ele já mostra ali, por esse motivo é falso. Vamos ver aqui na tela. Ó. Ele já mostra 10. O valor 10. Por esse motivo ele entra, mostra em tela o print e depois ele faz a condição. Aí quando ele entra nesse while aí, do while, na segunda estrutura, é que ele perde um valor ali. Ou seja, o 10 passa a ser 9 e aí a gente faz a comparação. O x agora está com 9. 9 é maior do que 9? Não é. E aí ele não repete. Ele não vai mais repetir. E por isso ele passa direto e encerra o programa. Mas ele apresentou pelo menos uma vez. Professor, então nem precisava eu ter saído olhando ali o que está acontecendo internamente. Nem precisava. Por quê? Porque o primeiro é um while e o segundo é um do while. E aí, só por ser um do while e um while, a gente já vê que a condição do do é que apresente pelo menos uma vez. Só isso aí já mostrava que os dois códigos são diferentes. Os dois tipos de laços de interação são diferentes. Vocês percebem ali, na telinha preta, no CMD, resultado, que o primeiro ficou em branco, tá? A primeira linha não tem nada. E na segunda linha tem um 10. E é por isso que eles são diferentes e é por isso que a resposta é falso. Nesta próxima aqui ele diz o seguinte: sendo i declarado e inicializado como int i igual a 0, os seguintes extratos de códigos while recebendo 5. Não é i igual, mas i recebendo atribuição. Lembra que o igual sozinho é atribuição.
Então acontece o seguinte, ele está perguntando se o primeiro, esse if aqui, vamos circundar ele, e esse código aqui, ó, pronto, esse código aqui, se os dois são idênticos, são iguais, e ainda dizem, do ponto de vista impresso na tela, ou seja, no resultado, o extrato disso aí, se os dois são iguais. Basta vocês pensarem da seguinte coisa, para início de conversa ele está perguntando se os dois são iguais, e aí ele dá as opções ali. Dentro das opções, você tem que entender o seguinte, o while e o if são iguais, gente? Eles têm a mesma função? Não são. Para início de conversa, o while, ele é laço de interação. Eu repito, com o if, a resposta seria, eu entro naquela estrutura ou não. Mas eu consigo ficar repetindo dentro de um if várias vezes? Não. Um if não é um laço. Só por isso a gente já percebe que tem uma falha aí. Então, o primeiro código ali, o código retorna sempre i atribuindo 5. Então, sim, não importa o valor de i, esse comando vai sempre ser verdadeiro. Porque a pergunta ali no primeiro while é, while i recebe 5? É verdadeiro, ele pode. Existe alguma coisa impedindo que esse i receba 5? Ah, ele foi iniciado com valor 0, mas existe alguma coisa impedindo isso, essa atribuição? Não existe nenhum momento ali que está impedindo isso. Por este motivo, se vocês olharem, ele pergunta while, ou seja, enquanto i recebe 5, aí ele vai printar em tela os valores. O i depois do print vai ser passado para 0, o i recebe 0, e aí ele volta para o while. O i pode receber 5 de novo? Quantas vezes ser possível? Ou seja, ele fica em um looping eterno aí. É infinito. Já no segundo no if, eu tenho ali o i recebe 5. Pode acontecer isso? Pode. E aí ele segue e printa em tela os valores de i. Mas neste caso aí, ele só vai imprimir uma vez. Então, o mesmo ocorre no segundo caso. O if vai retornar true também, verdadeiro, pois é uma atribuição e o código do if vai ser rodado, porém, só uma vez, pois o if é um teste condicional e não é um laço. Então, já por esse mote aí, por saber qual a função real do while e do if, a gente já consegue responder a questão. A letra A dela diz, são idênticos, não são. Está errado. Letra B, não imprime nada em tela. Também está errado. Bora ver por quê? Olha o resultado ali. Eu coloquei isso para funcionar mesmo. Coloquei esse código aí. Eu criei o restante da estrutura do código. Coloquei os dois ali para funcionarem junto no nosso programa. Então, a letra B diz não imprime nada. Imprime sim. O primeiro ali não é um laço eterno, gente. E esse laço eterno não vai apontar justamente aquela estrutura, os valores 5, 7 e 9. Ele vai ficar repetindo daquele jeito ali de forma infinita. Só o primeiro ali já vai repetir isso de forma infinita. E o segundo vai apresentar os valores 5, 7 e 9 uma vez. E aí termina o programa. Não é o laço. Ele não ser laço, por isso ele não é... acaba não sendo o loop infinito. A letra C diz tem sintaxe errada. Não tem sintaxe errada aí. Está certinha, funcional. A letra D aqui diz que um deles, que no caso aqui foi o primeiro, né, que ele imprime várias vezes, e o primeiro é infinito, loop infinito, e o segundo if ele imprime só uma vez, então ele diz, um deles imprime 5, 7 e 9, que é o if, uma única vez, e o outro entra num loop, imprimindo esses valores indefinidamente. Ou seja, gente, é como está mostrando aí na tela, se eu fosse colocar a repetição, ia ficar encher aqui a nossa tela aqui, porque é infinito. Por isso a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de ação, hein? E a letra E diz nenhuma das opções anteriores. Letra D, que é a correta. O laço for, mais uma aqui também apresentando um laço estranho, mas agora com for. Ele diz, o laço for a seguir. Ele começa um int e ele inicia essa variável i, a variável que vai ser utilizada dentro do for. E aí ele vem com o for. Primeiro trecho dele, ele diz, o i começa com 0. Essa variável inicializou com 0. Logo a seguir, até quando
iremos crescer. Até onde chegaremos? Ele diz que o i menor ou igual a 5. Então, quando chegar a esse valor de 5, quando esse i chegar ao valor de 5, porque é menor ou igual a 5, quando chegar nesse valor de 5, é que a gente sai desse looping. Ok? E esse looping vai até quando? É a última parte. O i++ ele vai crescendo. Ele vai crescendo, é incremento. Ele vai até 5 e ele vai incrementando de 1 em 1 até chegar a 5. Tá, até aí perfeito. Mas o que nos deixa confuso é que após o i++, eu tenho ainda printf e chamando o valor de i para ser apresentado dentro do próprio laço. E aí a pergunta é, será que isso é possível? Vamos ver entre as opções o que ele diz. Ele diz que vai imprimir de 0 a 5. Letra B, ele diz que isso não vai funcionar, essa sintaxe está errada. E a gente pode até pensar isso, que pode estar errada. A letra C diz que ele imprime os valores de 1 até 6. D, de 1 até 5. E a E, nenhuma das opções. Ou seja, a gente tem que aprender a compilar esse valor, a compilar esse trecho aí na nossa mente. Entender o que está acontecendo. Então, inicialmente, nós temos ali o i com 0, o i recebendo 0, e o teste para saber se i é menor ou igual a 5. É como eu falei aqui, ó, o nosso teste recebe 0 e ele vai até 5. Sempre que for verdadeiro, ele será executado. Então, enquanto eu tiver ali um valor que for igual ou menor do que 5, ele vai continuar rodando. Após o nada ser feito, então após que chegamos a esse limite aí, que o nada foi feito, é realizado a operação. Como assim o nada foi feito? Perceba que o laço, vou colocar aqui, ó, apontando aqui a estrutura, ó, abriu e fechou. À frente desse for aí, que eu tinha que ter o comando do que fazer. Não é isso que o laço pede? Com essa estrutura aqui, o laço, após você conseguir e esse resultado aí for verdadeiro, você vai executar o que está na minha frente, mas não tem nada à frente dele. Então ele vai executar o nada? Não, mas tem um print dentro do próprio laço. Então, após o nada ser feito, ele vai repetir, ó, é realizada a operação pós-teste do laço, o for, que é o incremento e a impressão do valor de i. Então, ele faz o incremento e ele já imprime também em tela. Ele pode imprimir ali. Ou seja, o que esse código faz é incrementar o i e depois imprime. Ele faz isso desde que o i seja ali, começa com 0 e ele vai até 5. Com o i sendo 0, o primeiro valor impresso vai ser 1. Então ele começa a contar do 1. Percebam que o primeiro valor a ser contado aí vai ser 1. Por quê? Porque ele começa com i igual a 0 e quando ele for apresentar aqui o i, esse i no print, ele já passou pela estrutura do i++. Ele já passou por aquele momento do i++. Então ele já recebeu esse valor. Então ele começa com 0 e ele passa para 1. Então o primeiro valor a ser impresso vai ser o número 1. O valor de i vai crescendo até chegar ao 5. E nesse caso, quando ele chegar a 5, ao último momento a ser impresso, ele vai receber o mais, mas ele vai sair. Ele vai sair, o i vai receber mais, mas ele vai sair desse laço. E aí o 5 passa a ser 6. Então, pelo menos, ele printa em tela o 6. Então, ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o i, ele sendo ali a 6, a condição i menor ou igual a 5, torna falsa. E esse laço ele é encerrado. Ele termina bem aí com essa apresentação dos números de 1 a 6. E é por isso que esse nosso laço, bem, esse código, esse trecho de código, ele funciona, mas ele vai imprimir somente de 1 até 6 em tela. O que aprendemos com essa atividade? A gente aprende o seguinte: dentro do laço for, ou while, ou do while, lá na condição, ele me pede sempre que eu crie ali as condições, o início, eu crio tudo isso. Lá no while, que tem a condição do que vai acontecer para que eu possa seguir o caminho dentro do meu while. Aqui no for, ele pede o início, pede até quando eu vou e como essa estrutura vai crescer. Ele pede isso, mas nada me impede de eu colocar mais código dentro desse for, como é o caso desse print. Hildo, então dentro desse for eu posso inserir mais trechos? Eu posso inserir mais coisas aí? Pode.
Você pode inserir outros valores aí, outras coisas, pode inserir subrotinas, você pode fazer isso tudo dentro do for. Fica meio confuso, era mais interessante eu criar o após o for, essa condição, mas nada me impede de fazer isso. Eu posso fazer isso. Isso é usado no mundo real, no desenvolvimento. Às vezes fazemos isso para saber se realmente aquele for está sendo consultado, se ele está sendo utilizado. E a gente pode criar, colocar, está lá o for, ó. Ele só funcionaria até aqui, não é isso? Então está riscado aqui. Esse pequeno trecho aqui final, o print, ele não necessita, só o fechamento ali, ele não necessita. Então se a gente quisesse testar, eu quero saber se esse for ele está sendo utilizado, se ele está entrando dentro do compilador. Eu vou ali, coloco um print e coloco uma mensagem, ao invés do i, eu poderia colocar entrou no for. Isso ia mostrar na tela esse valor e assim eu saberia onde eu estaria no código. Então seria para nós fazermos testes e ver se a estrutura está funcionando. Está ele sendo executado, eu levei ele ali para um código real. Linha 9, onde ele é executado, ele apresenta em tela os valores de 1 até 6. Ou seja, é um trecho de código funcional. Bora rever aqui os conceitos de vetores. A gente já sabe que os vetores, ele nada mais são do que aquela estrutura bem próxima a uma variável, só que em uma variável, principalmente aqui no mundo da linguagem C, uma variável, ela é o que o Rildo gosta de chamar de cercadinho dentro da nossa memória, lá na memória RAM. É um cercadinho que eu vou colocar algum item, é uma caixinha que eu criei para colocar algum tipo de item dentro dela. E na linguagem C, esse tal cercadinho, se eu quiser colocar vários itens, eu não posso. Eu só posso colocar vários itens dentro desse cercadinho se eu criar a estrutura chamada vetor. Então, se eu quiser criar aí, quiser colocar 3 letrinhas, o A, B, C, eu não vou poder colocar o A, o B e o C na mesma caixinha. Ele só aceita um item. Ah, peraí, Rildo. E se eu quiser colocar o número 10? O número 10, ele cabe em uma dessas caixinhas? Cabe. Porque ele só é um símbolo, ele é um só número, tá? Com um valor, a informação de valor 10. Mas ele é só um item. Apesar de ser o número 10, mas ele é só um item. Da mesma forma que o número 100, 1000, só um item. Da mesma forma que a simbologia das letras também são diferentes. Mas cada item deverá estar dentro do seu quadradinho. Isso principalmente aqui no mundo da linguagem C. Então, a estrutura de vetor ela é necessária para justamente utilizar vários itens e principalmente se os itens eles acompanham, eles seguem valores do mesmo tipo. Ah, eu quero colocar aqui palavras. Eu quero colocar aqui uma palavra e essa palavra, cada símbolo dessa palavra, cada item dessa palavra, cada letrinha, símbolo dessa palavra, eu quero que ele fique em uma posição. Beleza, então você está pensando em utilizar um vetor. Ah, eu quero uma estrutura bem maior, onde eu vou guardar nome, vou guardar RG, CPF. Então você está pensando na estrutura do tipo vetor, mas multidimensional. Então você também está pensando em guardar algo do tipo de vetores. Então nesse caso aqui, a linguagem C permite que se faça a declaração do vetor ao mesmo tempo que a atribuição dos valores iniciais. Ou seja, se eu crio o nosso vetor, eu posso naquele exato momento já inserir os valores ali. Eu não posso fazer isso também lá com as minhas variáveis? Mesma coisa. Ah, criei a variável i. Essa variável i, vou aproveitar esse i, vou colocar um int bem aqui. E agora sim, eu vou criar a variável x. Pronto. Int, uma variável int do tipo x. Está criada. Eu posso fazer isso bem aqui, gente. Igual 2. Posso criar essa variável desse jeito. Ela já foi, o cercadinho dela foi criado, eu já jogo 2 ali dentro? Pode fazer isso. Então, se eu posso fazer isso dentro de variáveis, eu posso fazer em vetores, que é um tipo de variável em cadeia, coladinha, uma caixinha do ladinho da outra. Então, isso é possível também.
Nesse exemplo, a gente tem aqui o int, dei o nome para essa variável do tipo vetor, né? Uma variável vetor. Eu chamei ela de val. E diz que o tamanho dela vai ser até 5. Ela vai aceitar 5 valores. E naquele exato momento, eu já abro ali as chaves e já digo quais são os valores que vão estar dentro dela. O número 3, 2, 6, 4 e 5. Quais são as regras para que eu possa inserir esses valores dentro dessa minha variável? Primeira regra delas. Se eu criei um vetor de tamanho 5, logo, 5 caixinhas, eu só posso guardar 5 itens. O que acontece se eu tentar guardar 6 itens? 2 caminhos. O primeiro, o seu código pode dar erro, porque isso depende muito da linguagem, depende do script que você está fazendo. Vai dar erro, ou simplesmente os itens que vão ser inseridos, o último item não vai ser lido. Vai ficar só os 5 itens, até o quinto item. Ó, o Santos tá, da atividade. Eu não tinha visto aqui, Santos. Tinha visto aqui você me perguntando sobre a atividade anterior, aquela que a gente foi de 1. Isso aqui, que a gente foi de 1 até 6. Ele está me perguntando se o i fosse 1, seria de 2 a 7. Perfeito, é justamente isso. É porque o nosso i, ele começou com o valor 0. Como ele começou com o valor 0 e ele foi incrementado aqui mais 1, então a primeira contagem é o número 1. Então, se ele começasse, o primeiro número ali, o i, fosse igual a 1, ele seria incrementado, seria 2. E seria, sim, de 2 a 7. Tudo bem? É exatamente isso aí, cara. Então, voltando aqui para o nosso vetor. Então, se nesse vetor eu quiser, a primeira regra é eu criei um vetor de 5 espaços, 5 caixinhas, tamanho 5. Eu posso inserir 5 valores. É o máximo que eu posso, é os 5 valores. Mais do que isso, dá erro. Posso inserir com menos valores, Hildo? Pode inserir com menos valores. Vão ficar caixinhas vazias ali, esperando por valores. Mas já está criado. Ah, então se eu criar... Eu vou fazer aqui, ó, gente. O vetorzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Quando eu faço o tal vetor val e coloco ali 5, eu estou fazendo isso aqui, ó. Criei meu cercadinho lá na memória. 5 espaços. Está criado. Como eu tenho 5 espaços, eu posso colocar aqueles 5 números. O 3, 2, 6, 4 e 5. Se eu tentar mais, não tem espaço, né, gente? Então não dá certo. Se eu tentar menos, se eu quero colocar só os números 1, 2, 3. Perfeito. 1, 2, 3. Cabe direitinho, ó. 1, 2, 3. Coube e ficou ainda espaço ali restando. A diferença está a seguinte. O que acontece se eu faço isso aqui, ó? Vou criar um outro vetor, vou chamar esse vetor de x. Pronto, olha o que acontece. Criei o vetor x. Ele é desse jeito que ele está na memória, gente. E vai ter ainda, vamos aprender o chamado ponteiro. Ele tem aqui, ó, um ponteiro que é como se fosse uma setazinha, indicando, ei, eu sou um vetor. E esse espaço aqui adiante, aqui eu vou usar, ó, esse lote aqui na minha frente eu vou usar ainda, viu? Ninguém mexa no meu lote. O Santos está me perguntando aqui, o vetor vazio é mais seguro? Não existe essa questão de ser seguro, tá? Não existe questão de ser seguro. É como eu estou falando aqui, ó. Vetor, o que você diz? Vetor sem demonstrar as posições. Vamos chamar esse como vetor vazio aí, esse x, que eu não disse qual o tamanho dele. Ele iniciou com esse nada ali, ele só fez o primeiro lotezinho. Primeiro quadradinho. Fez o quadradinho dele, tá lá, chegou e disse, aqui vai ser meu lote aqui. Mas ele já está apontando. Daqui em diante eu vou comprar essas terras tudinho, vão ser tudo minha. Só existe a promessa. E aí, resultado, isso faz com que o próprio computador, ele olhe para aquilo e diga assim, ei, aquele cara ali vai comprar aquele lote. Então, quando eu for utilizar a memória, minha memória RAM, eu não vou dar preferência de não utilizar aquele espaço que está perto desse vetor aí com esse ponteiro. Por quê? Porque aquele cara tem a promessa de comprar aquilo dali. Eu não quero briga com esse rapaz. E aí, ele utiliza outros espaços de memória sem mexer naquele dali. Mas não quer dizer que está seguro, que aquele espaço de memória na frente desse vetor vazio está seguro e nunca vai ser utilizado. Se chegarmos ao extremo do computador sair preenchendo a memória toda e precisar utilizar isso, ele pode utilizar.
Tá? Mas esse é o extremo, é o caso extremo. Usei quase tudo. Só falta esse pedaço aqui e esse rapaz fica só falando que vai comprar esse lote, mas nunca compra. E aí, uso? Aí ele usa, porque é só a promessa. Mas ele vai deixar guardadinho ali, tá reservado. Vamos dizer assim, reservado. É como vocês aí na sala de aula, e aí tem um coleguinha seu que vai chegar ainda, não, ele tá atrasado, ele perdeu o ônibus, tá vindo aí a pé lá da casinha dele, ele vai chegar, e você guarda a cadeirinha dele perto de você. Tá reservado. Aí chega alguém para sentar, não, aqui é a cadeira do meu coleguinha aqui, ó. O Pedro tá chegando ainda, ele vai vir. É uma promessa. Mas pode chegar ao extremo de todas as carteiras forem preenchidas, chegar mais uma pessoa e precisar sentar, e o Pedro não chegou. O que o professor normalmente faz? Não, senta nessa cadeira bem aí. Mas é do Pedro, não, o Pedro não está aqui, pode sentar. E aí passa por isso. Neste caso, a situação é, no vetor que eu nomeei com 5, ele criou os 5 espaços. E aí tem a seguinte desvantagem. Não é necessariamente, Santos, que é mais seguro. A desvantagem real de utilizar algo de fixo desse jeito aí, 5, criei um valor, esse vetor de valor 5 espaços. E eu preenchi só 3 espaços. Eu fiquei com 2 espaços vagos. Tá lá, 2 espaços vagos lá, sem uso. Ou seja, eu fui ali, loteei e não estou usando. Terra imprópria, né? Não, só está ali cercado ali, não estou utilizando para nada. E isso é um uso indevido da memória. Eu não posso só preencher ali, mas não vou utilizar. Então, eu gastei processamento para criar aquele cercadinho, gastei esse processamento, disse para o computador, isso aí não está só reservado não, isso aí é meu mesmo. Ele tomou, só não está usando, tomou. Então, aquele espaço não poderá ser usado, aquele espaço de memória não pode ser usado em momento algum pelo computador. Então, quando você diz ali 5, seria o ideal seria o seguinte. Vamos pensar o seguinte caso, gente. Vocês estão criando um vetor que vai receber CPF. CPF são 11 dígitos, não é isso? Qual é o tamanho do vetor? 11. Você vai sempre preencher com os 11. Perfeito. Tem um CPF de 12? Não tem. Tem um CPF de 10? Não tem. É sempre 11. Então, um vetor de tamanho 11 é perfeito para o CPF. Então, essa é uma analogia perfeita para você criar um vetor de tamanho fixo. Ah, mas e se eu quiser criar um vetor? Criei um vetor e esse vetor meu vai ser um vetor de RG. A nossa carteira de identidade. Carteira de identidade, se vocês olharem aí, uns vão ter alguns poucos dígitos, outros vão ter muito, então varia muito, principalmente dígitos de carteiras tiradas ali no Maranhão. São enormes, gigantescos. E aí, se você for criar um vetor para armazenar isso, qual o tamanho de vetor que você armazenaria? Qual seria o tamanho? Ah, eu vou colocar, a minha carteira só tem 8 dígitos, o meu RG só é 8, então eu vou colocar tamanho 8 fixo. Aí chega alguém do Maranhão e quer se cadastrar. E agora? A carteira dele tem uns 20 dígitos. O que tu faz? Não dá, não posso colocar essa pessoa aqui no meu sistema. Ele não pode usar meu sistema. Errado. Então, nesse caso, você deixa esse vetor desse modo aqui, ó, vazio, sem nada, que ele vai crescer. É bem mais prático. Vai ser um melhor uso de memória. Você só usa o vetor fixo se você tem a ideia exata de quantos números vão estar ali. Tá? Combinado desse jeito? Esse é o tal do refinamento que você pode fazer no teu software. Ah, nesse registro aí, nesse nosso vetor que vai ter a nossa carteira. Então, se no Maranhão eu já vi gente que tem 20 dígitos, eu vou colocar logo 50, que eu duvido que apareça alguém que tenha um RG com tamanho de 50. Então, eu vou deixar 50. Aí você vai entrar nesse probleminha aqui, ó. Você vai entrar nesse probleminha aqui de deixar sempre um espaço vazio. Você vai estar utilizando da forma errada a memória do seu computador. Então, a gente, como desenvolvedor, você vai fazendo esse refinamento, você vai sempre melhorando. Quanto melhor o seu código for, melhor será o modo que o seu programa vai funcionar. Nesses programas, nesses algoritmos que a gente está fazendo aqui, muito simplesinho, um algoritmo que vai recolher um nome, que vai transformar ele do lado inverso.
É bobinho, isso aí para o nosso computador, para o nosso processador, é uma besteirinha de nada. É uma quantidade mínima de memória. Mas quando a gente fala de um programa que vai utilizar vários vetores, vários espaços de memória, quando a gente fala de um programa muito mais completo, que tem algo como 3.000 linhas, pelo menos 3.000 linhas por arquivo, por cada arquivo, imagine só se eu posso fazer isso, eu posso me utilizar desse modo. Não é legal fazer isso, então a gente vai refinando, melhorando o nosso código. Tá, o que mais a gente pode fazer? A gente pode dizer sobre a atribuição de valores dentro de vetor. Outro momento é que se você for atribuir valores dentro do vetor, você tem que lembrar que os valores deverão sempre estar ali entre as chaves, sempre com chaves. Vocês estão percebendo ali? Tem ali chaves 3, 2, 6, 4 e 5, e cada um dos itens separado por vírgula. Então é desse jeito que eu vou fazer a atribuição. Se caso a gente estiver utilizando um scanf, outra coisa, aí ele vai ler cada um dos itens digitados em tela. Mas nesse caso aqui, se a gente quiser inserir os valores direto no código, lembrem, comece com a chave, internamente, essa estrutura aí de cada item separado por vírgula. Gente, essa estrutura desse jeito é extremamente importante vocês entenderem isso agora, porque lembra que eu comecei com a aula falando assim, olha, quando vocês chegarem lá na frente e estiverem trabalhando com um banco de dados, vocês vão trabalhar com arquivos JSON. É um tipo de arquivo bem próximo, uma estrutura bem próxima a uma base de dados. A gente utiliza isso muito em aplicativos, gente. Quando vocês vão trabalhar com Android, se um dia vocês se transformarem em criadores de aplicações de Android, os aplicativos Android, vocês vão utilizar muito essa estrutura. Se vocês forem utilizar a tal API, se alimentar de uma API, de um site, um sistema que está te enviando informações para o seu pequeno aplicativo, para o seu site, se você for gerenciar uma tal da API, vocês vão ter que entender esse tal desse JSON. Isso aqui vocês vão utilizar. E o que é esse JSON? É uma estrutura com os dados já uniformes. E aí essa estrutura ela segue esse padrão aqui que a gente está vendo. Chave, 3, aí eu coloco ali o elemento 3, vírgula, 2, vírgula, 6, vírgula. Sempre está com essa separação e finalizado com ponto e vírgula. Então comecem a decorar isso, a aprender desse modo bem aí. Outra coisa, e se não fosse um vetor do tipo int, fosse um vetor que aceitasse caracteres, que aceitasse letrinhas? Cada item daquele dali eu tinha que colocar com a aspa? Tem que colocar com a aspa. Do mesmo jeito que você faz lá na variável para inserir os valores, você vai fazer aqui no vetor. A diferença é que você está colocando um monte de uma vez só. Essa é a única diferença entre os dois, tá bom? Então vamos lembrar o seguinte, tudo aquilo que vocês fizeram, tudo que vocês aprenderam de como utilizar uma variável, vocês vão utilizar aqui com o vetor. A única diferença é que os vetores, eles são várias variáveis coladinhas uma na outra. Só isso. Mas tudo que você aprendeu, nomear, eu vou dar um nome, tem palavra reservada? Tem. Tudo isso vai seguir esse mesmo padrão aqui. Então, nesse caso aqui, o acesso e a modificação dos elementos do vetor é feito diretamente sobre a variável. Então, a gente pode fazer diretamente ali, inserir o valor direto na variável. Outro ponto também que a gente tem que ver é que um vetor, a gente pode utilizar um vetor e chamar um item daquele vetor. Como, por exemplo, aqui, eu tenho aqui, ó, val1. O vetor já foi criado lá, ele é um val do tamanho 5. Mas quando eu chamo val1, eu estou chamando, deixa eu apagar aqui essas setinhas embaixo, para vocês visualizarem isso. Eu estou chamando o índice, ó, índice 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu estou chamando ali val1, eu estou chamando aquela posição que está o número 2. É aquele espaçozinho bem ali, eu estou chamando aquela posição. Então, se eu quiser modificar uma posição de um vetor, um item interno dentro do vetor, olha esse exemplo, está desenhadinho aqui, bonitinho aqui, e eu passando direto. Posição 0 tem o número 3, posição 1 tem o número 2, e assim por diante. Então, eu tenho ali, se eu quiser fazer a modificação, eu faço desse jeito. Eu posso jogar um vetor, uma posição de um vetor, dentro da posição do outro, como por exemplo aqui, eu posso chamar
a posição val2 sendo atribuída para a posição val0. E ao fazer isso, eu estou jogando o 6 em cima daquele espaço que está o 3, e o 3 que está ali vai ser substituído por 6? Pode. Você pode fazer esse tipo de substituição. Você faz essa troca direto com as posições, pega os valores que estão ali. Você pode fazer isso também. É o que a gente usa na ordenação. Então, se um vetor for declarado com n elementos e forem atribuídos inicialmente ao vetor apenas k valores, o k menor do que n, sendo que esse k tem que ser menor do que n. Então, os primeiros k elementos do vetor serão iniciados com os respectivos valores e os restantes serão inicializados com 0. O que isso quer dizer? Então, necessariamente, se eu criei aqui um vetor int v3 tamanho 10 e joguei dentro dele os valores 10, 33 e 45, o que ele faz? Como ele é do tipo int e todas as casinhas são do tipo inteiro, e você criou e já está armazenando valores, automaticamente ele diz que todos os outros têm que ser zerados. Tá, Rildo, agora se eu estou jogando os números 10, 33 e 45 dentro desse vetor, e ele vai ficar desse jeito, as três primeiras posições, 10, 33 e 45, e todas as outras zeradas, com zero, o valor zero, ela vai ter valor zero. Se todas as outras vão ter o valor zero, o que acontece se a gente faz a mesma coisa agora com um vetor diferente, um vetor do tipo string, que aceita letrinhas? O que acontece com as outras casinhas? Elas vão ficar também zeradas? Não, zero não. Por quê? Porque o zero é um número, é um tipo inteiro. Ele recai sempre o valor ali de números. Então ele vai ter o vazio ali no local. Tá? Ele vai estar vazio. Diferente do que nada, é o vazio, ou seja, é como se eu dissesse aqui que eu coloquei, tem um espaço ali, o nada está ali dentro. Olha nesse caso aqui, eu fazendo a declaração de um nome, vou colocar o nome Clayton dentro desse nosso vetor de 10 posições. Eu tenho ali o vetor de 10 posições, se esse vetor obrigatoriamente for 10 posições, eu criei char nome, 10 posições. É esse vetor que está aí com esse nomezinho aí, o Clayton. Vocês percebem que o índice dele vem 0, 1 até 9. São as 10 posições. Quando a gente insere o valor, a gente insere esse nomezinho dentro das devidas posições, o Clayton não consegue preencher todas as posições. Resultado, os outros vão ficar vazios, sendo que o último ele vem com o /0, demonstrando que ali é o encerramento, é o finalizador daquele projeto ali. Ele finaliza bem ali. Mas, Rildo, e a posição 8 e 9? Ele finalizou na 7. E a 8 e a 9? O que fica? Ela fica ali guardada, tá reservada. Porque eu mostrei que eram 10 posições. Quando iniciei, está ali onde está a seta. Char, nome, 10 posições. E o que acontece se eu, por acaso, criar esse nosso vetor sem ele ter necessariamente 10 posições, ele for aberto? A última posição teria o /0. Ele teria o /0 ali. E aí, necessariamente ali, então quer dizer que se eu tiver, nesse caso, um vetor criado com 10 posições, eu não vou poder preencher as 10 posições? Vai sim, você preenche todas as 10 posições e quando a gente cria, automaticamente a gente vai ter isso aqui, ó, lá no final. Então pode-se dizer que quando você cria 10 posições, de certo modo você está reservando 11 posições de espaço de memória, sendo que o último espaço ele não tem o mesmo tamanho dos outros, porque esse último é justamente para finalizar, para encerrar aquele vetor. Ele obrigatoriamente ele encerra ali aquele vetor com esse /0, que é o nosso finalizador, o nosso vetor finalizador. Outro ponto que a gente tem que ver aí, o que eu já falei agora há pouco, percebam que quando eu estou inserindo o nomezinho, o Clayton aí, existem duas formas de eu inserir esse nome. Eu posso inserir o nome completo ali, Clayton, ou o Clayton separado pelas aspas e vírgula em cada um desses pontos. De um modo ou de outro, se eu utilizo o get para recolher isso,
ele vai colocar nas devidas posições. Por que disso? Porque o get está preparado para fazer a leitura símbolo a símbolo e colocar dentro das devidas posições aquele nome. Ele já reconhece que é uma estrutura do tipo vetor, tá? Ali é um vetor com devidas posições, ou seja, várias variáveis coladinhas uma na outra, já está esperando já que receba seus itens dentro de cada posição em seu devido índice. Então, você tem os dois modos. Você pode colocar o nomezinho desse modo aqui, ó, utilizando separado por vírgula, ou você pode colocar o nome completo logo, sabendo que a palavra completa, mesmo assim, ela está separada ali com as aspasinhas. Estão percebendo? Aspas ali. Isso válido para os dois modos. Outra coisa que acredito que até agora eu não tinha falado, a gente fala isso muito quando a gente trabalha com base de dados. Quando o símbolo ele é simples, ele tem um só valor, ou seja, é a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C, é só um valor, é aspa simples, é só uma aspa só. Vou colocar a letrinha A, uma aspa simples. Aí é um conjunto de valores, eu estou colocando aqui a palavrinha casa. É um conjunto, tem vários símbolos aí que deverão ser tratados, separados e colocados em cada uma das casinhas com o seu devido índice. Então, você pede aqui, ó, aspas duplas. Lá o compilador, às vezes você coloca, você está criando o teu algoritmo e você pode... eu coloquei onde era para ser ali o A, eu coloquei aspas duplas e o compilador não falhou. Eu criei casa e coloquei uma aspa simples e o compilador não falhou. Ele não falhou, mas se vocês olharem lá embaixo, onde tem um log dele, vai mostrar em azulzinho dizendo, olha, você tem uma alteração na linha tal, em letrinhas azuis, mostrando que é um aviso, que não é desse jeito que faz, mas eu vou passar por cima dessa falha bem aí. Então, por via de base, vai utilizar vários itens, duas aspas, vai utilizar um só item, aspas simples, só uma aspa. Turminha, vamos para a nossa paradinha de 3 minutinhos e aí a gente já retorna.